Olá pessoal, tudo jóia? Tranquilo? Bom, a gente chegou aqui agora então na segunda parte, na parte prática desse treinamento que estava previsto aí para esse ano. Bom, então sem mais delongas, a gente vai seguir esse roteiro vai ser compartilhado com vocês, ele também vai ser, caso vocês queiram, a gente pode imprimir ele, né? Enfim, o que vocês preferirem, para vocês seguirem, conseguirem fazer de forma independente. Então o objetivo, pessoal, é inicialmente a gente pegar os dados vetoriais e criar um mapa em PDF. Esse que é o objetivo. A gente vai usar duas camadas de informação dos limites dos municípios de Minas Gerais e também os dados do IBGE da renda. Então vamos lá, sem mais delongas. Então na primeira parte aqui, pessoal, a coisa mais importante é entender que a obtenção desses arquivos ela pode ser feita de diversas formas. Aqui a gente está usando um site que foi lançado o ano passado que chama Reduz, né? E é esse aqui, ó. Nesse site, pessoal, a gente consegue ter diversas informações. Só que nesse site a gente consegue visualizar e tudo, mas não consegue editar conforme a gente quiser. Então, o que, que eu fiz aqui? Ó? Eu vim nessa aba de população e domicílios, vim aqui nessa aba ó, de rendimento, e aí ó, vai aparecer aqui o rendimento, né? Vai estar até categorizado aqui em algumas cores, tem esses intervalos aqui, é o intervalo de renda, né? Então a gente tem ó, de 1.234 a 3.275, né? Esse outro intervalo, esse outro, esse outro, esse outro. E aí se a gente der um pouco de zoom, a gente vai ver aqui como é que está a distribuição de renda, né, em cada setor desse censitário. Então o que, que eu fiz? Só que aqui eu não consigo editar a cor, não consigo manipular, né, essas informações. Então o que, que a gente vai fazer? Eu vim aqui, ó, baixar dados, escolhi esse formato aqui, ó, que é GeoPackage, e baixei. Depois disso, eu vim aqui em outro site, que está ali também o link no material de vocês, que é esse site aqui do IBGE mesmo. E aí eu vim aqui nessa parte do estado de Minas Gerais, ó, cliquei aqui em municípios. E aí fez o download desse arquivo aqui, ó, mg_municípios 2025, certo? Esses dois arquivos, eles já estão aqui para vocês. Então aqui no material, ó, aqui eu só estou mostrando da onde que saiu esses arquivos, tá? Mas esse link aqui, ó, se vocês clicarem nele, vai redirecionar para essa página do Drive com dois arquivos, ó, MG Municípios e esse aqui, ó, Renda Responsável. Esse código é o código de Uberaba, o site GeoReduz, né? E é o censo de 2022, certo? Então esses dois arquivos que a gente vai trabalhar. Então é só selecionar os dois, né? Fazer o download. Aqui o Drive ele já vai comprimir e tal e vai baixar um arquivo zip. Então é bem tranquilo. Depois disso, pessoal, que for feito, né, esse download, ó, tá fazendo aqui o download, ó. Pronto. Já está no computador de vocês. É só esses dois arquivos que a gente vai precisar para trabalhar, né, seguindo aqui essa cartilha. Então, depois disso, ó, aqui eu tô e também tudo isso que a gente tá fazendo aqui por vídeo, pessoal, tá na cartilha, tá? Então dá para seguir tanto a cartilha ou o vídeo. Bom, depois que a gente baixou os arquivos, pessoal, aqui a gente tem dois cenários, né? Se vocês quiserem seguir esse tutorial no computador pessoal de vocês, então vocês vão ter que instalar, né, o QGIS no sistema de vocês, no computador de vocês. E para fazer isso, basta entrar nesse site que está aqui. Ó, vocês vão para essa página aqui em específico. Aí vocês vão clicar nesse botão laranja e aqui tem algumas opções. Para quem tem computador Windows, aí é só escolher aqui, ó, Windows, e clicar nesse botão aqui, ó, com essa palavra aqui, ó, Long Term Release, que é a versão mais estável. É só apertar no botão verde e ele vai começar a fazer o download aqui do arquivo, ó. É um arquivo relativamente, não é tão pesado, mas
É até bom aqui, ó, 538 MB. Então vai demorar, dependendo da velocidade da internet, tá? Eu não vou explicar aqui, mostrar passo a passo como que faz o instalamento, mas assim, instalação. Mas assim, é muito tranquilo, pessoal. É só depois de download sendo concluído, né, na pasta de download de vocês, é só clicar 2 vezes em cima desse arquivo aqui, ó, com o finalzinho .msi, e seguir o passo a passo. É só ok para sempre, para frente, né? Enfim, prosseguir. E no final ele vai ser instalado na área de trabalho de vocês, né? Ou no pesquisar ali. É muito tranquilo, tá bom? Então não vou, enfim, deixar aqui fazer esse processo na prática, porque eu acho que vai demorar muito e acho que não precisa. Mas se estiverem dúvida, é só perguntar para mim ou para Tainá. E aqui, ó, vamos voltar. Depois que for feito o download, né, é só seguir, né, instalação e tudo mais. Caso vocês forem fazer no computador da prefeitura, também não tem problema. Aí é mais fácil um pouco. É só pedir, ligar na CodeHub, né? Pedir para o CodeHub, eles acessam remotamente a máquina e instalam aí. Não tem problema. Até recomendo, porque, né, vai que vire costume aí de usar o QGIS no dia a dia. Então, eu já acho que a melhor opção é seguir esse tutorial aqui pelo computador da prefeitura, tá bom? Então, esse caso aqui é só para quem for fazer de forma, né, no computador pessoal. Beleza. Aqui também, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui todos os prints, né, tudo mais certinho. E show de bola. Depois que foi feita essa parte da instalação, a gente vai simplesmente abrir o QGIS. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é a carinha do QGIS. Então, depois que vocês instalarem, vai ser algo bem parecido aqui. Esse computador que eu estou fazendo esse tutorial, pessoal, ele não é Windows, mas é muito parecido a interface. É mesmo, assim, os ícones, a disposição, né, é muito parecida. Então, isso aqui, pessoal, é o QGIS, tá? Provavelmente vai estar assim em branco quando vocês abrirem pela primeira vez. E até sem essa página. Vai estar mais ou menos assim, ó. Então, aqui o que a gente vai fazer? Só um momento que eu vou pegar aqui para me seguindo aqui. Bom, então pessoal, aqui só para falar um pouquinho sobre o que é cada coisa. A gente tem aqui essa primeira parte, que são diversos ícones aqui. Cada ícone vai fazer uma determinada função. Mas para o nosso treinamento, a gente não vai focar em muitas coisas avançadas e nem complexas. Então, esse ícone aqui é quase que universal, né? Que é o ícone de salvar. Tem o ícone de abrir um projeto existente e o ícone de começar um novo projeto. Bem tranquilo. Esse aqui a gente vai usar mais para frente, que é para fazer o compositor de impressão, fazer o mapa em PDF em específico, tá? E esse aqui é para gerenciar os layouts, né, que a gente tiver feito. Então, caso no de vocês não esteja com esses ícones aqui do lado, ó, não tem problema, tá? A gente vai usar aqui, vai usar muito pouco esses itens, então não fiquem perdidos caso os itens, os ícones aqui não estejam iguais aos de vocês, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira parte aqui, que é o ambiente de camadas, é onde os arquivos que a gente baixou vão ficar aqui. Daqui a pouquinho vocês vão ver. Nessa parte aqui de baixo tem algumas informações de coordenada, de escala, o nível de zoom, né, rotação. Esse número aqui no cantinho é o sistema de coordenada, que aqui no caso então, o sistema de coordenada geográfico, né? Então vamos lá. Primeiramente, acho que para ficar mais fácil, a gente vai abrir os arquivos que a gente baixou aqui, né? Acho que vai ficar mais claro ao passo que vocês forem vendo aqui como que é feito. Então, primeiramente, os arquivos que a gente baixou, eles foram, aqui no meu caso, eu já anteriormente tinha criado uma pasta escrito treinamento e dentro dessa pasta eu criei outra chamada GPKG. Isso aqui é só um jeito meu de trabalhar e de organizar, tá? Eu gosto de criar uma pasta. Essas letras aqui elas significam GeoPackage, que é a extensão desses arquivos que a gente baixou. E o GeoPackage é muito parecido com o DWG, com o KML.
Essa sopa de letrinhas, elas só querem dizer que é uma extensão, né, do arquivo. Então, eu peguei esses dois arquivos, coloquei dentro dessa pasta, eu só fiz isso, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vou minimizar aqui. A gente vai vir aqui, ó, em camada. A gente vai vir em adicionar camada vetorial. Ó, clicou, vai abrir essa coisinha aqui, essa janelinha, né? A gente vai abrir um vetor. Então, vamos clicar aqui, ó, nos 3 pontinhos. Chique. Vamos lá na pasta, né, que vocês tiverem salvo. Se quiserem seguir essa mesma forma aqui, tá tudo bem. Então eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar os dois, né? Você pode arrastar ou clicar num e shift para baixo, né, aqui na setinha para selecionar os dois e abrir. Aí ele vai aparecer desse jeito, ó, o caminho dos arquivos, né? A gente vai apertar em adicionar. Ó, agora é só apertar close, ó. Então aqui a gente tá vendo Minas Gerais, né? Esses mosaicos aí são os municípios de Minas Gerais. E aqui em verde a gente tem os setores censitários, que o IBGE, né, pegou Uberaba, pegou o município de Uberaba e subdividiu ele em diversos pedaços. E cada pedaço desse, o IBGE chama de setor censitário. Tá bom? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Seguindo aqui o tutorial, a gente vai... É muito importante fazer o seguinte, pessoal. Quando vocês abriram aqui, ó, esses arquivos, eles já estão salvos na sua pasta, beleza. Só que, a partir de agora, cada edição que a gente for fazer nesses arquivos, se eu fechar o QGIS, eu vou perder essa evolução, né, do trabalho. Então, o que eu recomendo vocês fazerem nesse momento, depois de carregar as informações? Vocês vão vir aqui nesse disquetinho, ó, vai clicar aqui, na pasta de trabalho, né? Sugiro que vocês criem uma pasta só para fazer esse treinamento. Aí vocês vão criar aqui, ó, vão dar um nome para esse projeto. Então eu vou colocar aqui, ó, geral treinamento. Como eu já tinha feito um ali, mas eu vou pôr aqui, ó, geral treinamento 2, por exemplo. Isso aqui, pessoal, é só um jeito meu de trabalhar. Eu gosto de colocar essa palavra geral para me entender que é o projeto e não é nenhum tipo de arquivo georreferenciado. É só o meu jeito. E eu coloco também do lado de fora da pasta onde os arquivos estão. Eu acho que é uma melhor forma de entender a hierarquia das coisas, tá? Mas cada um tá livre aí. O importante é salvar, dar um nome aqui que vocês vão entender depois e salvar próximo aqui, tá? Beleza. Pronto, salvei. Como é que eu sei que eu salvou? É só ver aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? Tá escrito Geral Treinamento 2, que é o nome que vocês deram aí, né? Cada um deu um nome. Beleza. Estamos aqui com esses dois arquivos. O que a gente vai fazer? A gente vai agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho sobre a tabela de atributos. Isso aqui é só para você, para conhecimento, tá? A gente não vai usar aqui de forma muito aprofundada, mas eu acho que vale a pena vocês entenderem o tanto que é legal quando a gente está usando o QGIS, porque assim, o AutoCAD, por exemplo, às vezes acho que a maioria tem mais costume com o AutoCAD, você tem ali o polígono, né, a polilinha, ou a linha, ou enfim, o ponto. E esse ponto, essa linha ou esse polígono, no máximo a gente vai ter ali alguma informação de atributos, por exemplo, em relação a perímetro, ao layer, né, definido ali. Porém, no QGIS, a gente consegue fazer uma coisa muito mais legal, que é assim, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou clicar em cima do arquivo aqui dos municípios, vou clicar com o botão direito e vou vir em abrir tabela de atributos. E vai aparecer isso aqui. O que isso aqui parece? É muito parecido com um Excel, né? E realmente é muito parecido. Dentro dessa telinha, a gente consegue fazer operações assim muito parecidas com o Excel. E cada coluna dessa aqui, pessoal, é chamado de parâmetro, né? Então é um parâmetro que
que a gente vai ter uma informação de cada linha dessa. Cada linha dessa que vocês estão vendo é um município. Nesse arquivo aqui em específico é isso, mas cada arquivo vai ter sua particularidade, né? Então vamos pensar. Quando eu clico aqui em cima do nome da coluna, ó, ela vai organizar, ela vai categorizar os nomes de forma alfabética, de A a Z. Se eu clicar de novo, de Z a A, né? Então, ordenei aqui, ó, posso vir conferindo, né, cada nome aqui e tal. Por exemplo, vou aqui lá mais para baixo, ó, no U de Uberaba, por exemplo. Então, vou vir aqui em Uberaba, ó, achei. Se eu clicar aqui na linha, ó, não vai estar mostrando nada, mas isso aqui eu fiz de propósito. Por quê? Porque tem uma camada aqui em cima. Essa camada, ela tá em cima da outra camada dos municípios. Então, esse botãozinho aqui do lado, ó, eu ligo e desligo a camada. Eu vou desligar por enquanto, só para vocês verem o que isso aqui faz. Então, quando eu seleciono uma linha, ela vai ficar em amarelo no mapa. Ó, se eu apertar em Uberlândia, ó, ficou amarelo Uberlândia. Agora, onde que é isso aqui? Esse aqui deve ser um município bem petitinho. Ó, por exemplo, eu não estou conseguindo enxergar. Ah, ó, tá bem no cantinho aqui, ó. Mas o que eu posso fazer também usando a tabela de atributo? Eu posso clicar aqui em cima e vir nesse ícone de lupa, ó, e ele vai dar um zoom automaticamente, tá vendo? Então, ali, às vezes eu tava meio perdido, você consegue fazer isso. Por exemplo, ó, Turvolândia. Eu selecionei, mas eu não tô vendo, porque tá com zoom, né? Se eu clicar aqui, ó, ele vai ficar no centro da tela. Então, isso aqui, pessoal, é uma forma de achar, né, alguma informação que a gente queira aqui nessas diversas informações. E aqui a gente tem diversas informações, viu? A gente tem o nome do município, a gente tem o nome da regional. Esse aqui são códigos que o IBGE usa para deixar, enfim, mais organizado, né? É um código único aí deles. A gente tem o nome da regional interior, a gente tem aqui, ó, a coluna de estado, a sigla, a região, né? A sigla da região, e a gente tem até aqui a área em quilômetros quadrados, tá? No material de vocês, lá do treinamento, eu deixei uma planilha aqui, ó, explicando o que cada nome, cada campo desse, né, significa, conforme IBGE. Então, isso aqui o IBGE já fez tudo que tinha para ser feito, né? Ó, então, se vocês seguirem aqui esse caminho, por exemplo, vocês vão ter acesso a um arquivo PDF, né, aonde essa planilha está lá. Então, caso alguém tenha dúvida, é só conferir aqui o material original, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Deixa eu jogar para cá. Fica mais fácil. Beleza, pessoal. Então, aqui a ideia é só mostrar rapidamente o que é a tabela de atributos. Então, basicamente, ela vai guardar informações de um determinado polígono, pode ser uma linha, pode ser um ponto, né? De forma muito mais ampla aqui do que, por exemplo, um AutoCAD, né, da vida. Então, a gente pode criar colunas novas, a gente pode editar, né? Por exemplo, essa área aqui, ela foi calculada. Se eu vim aqui editar esse polígono, essa área vai aumentar, né? Vai oscilar. Então é muito legal essa parte aqui. Não é o objetivo a gente adentrar nisso agora, mas fique aqui com a pulga atrás da orelha, né? Porque são muitas possibilidades, tá? E essas informações que a gente está vendo aqui, a gente pode usar elas para categorizar os nossos mapas, né? Enfim, é bem legal. Por exemplo, vou fazer uma coisa aqui bacana, que lá no manual de treinamento, eu não coloquei, mas acho que vai ser bacana só para vocês verem aqui, tanto que é interessante. Eu posso vir aqui, eu já vou até aproveitar e habilitar aqui a camada de coisa aqui, ó, caixa de, ó, então para habilitar o que eu vou habilitar, que é a parte de edição da simbologia,
eu clico com o botão direito aqui nessa parte em branco, eu venho aqui em estilização de camadas painel, aí vai aparecer esse trocinho aqui do lado. Lembra que lá nas colunas tinha uma coluna da área em quilômetros quadrados? Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, em categorizado. Não, vou vir em graduado, vou selecionar a área, que é uma coluna que tem lá, né? E vou apertar classificar. Vou selecionar aqui intervalo igual, ó. E aqui eu vou colocar entre 5 classes. Vamos deixar assim, só para vocês entenderem o que isso aqui significa. Então, ó, de forma rápida, o QGIS aqui, ó, conseguiu gerar um mapa com 5 classes de área em quilômetros quadrados de cada polígono. Então, ele pegou as informações que estavam ali naquela coluna, né? Eu selecionei aqui, ó, e ele já separou para mim em 5 classes, ó. E já coloriu. Ah, mas não gostei dessa cor. Ó, tem uma paleta gigante aqui de cores. Eu posso colocar dessa forma, posso inverter. Enfim, isso aqui, pessoal, é o céu limite, né? Por exemplo, ó. Então, a gente tem aqui uma boa parte até 2.148 km². A gente tem alguns aqui de 2.000 até 4.200. Tem muito pouco aqui de 4.000 a 6.000, ó, Uberaba tá nessa pegada. E a gente tem aqui, ó, mais alguns de 6.000 a 8.500 e apenas um com mais de 8.500 km². Fechou? Então isso aqui é bem legal, só para vocês entenderem para que serve aqueles números lá, né, na tabela de atributos. Então a gente consegue categorizar isso aqui de uma forma muito rápida, né? Mas beleza, vamos voltar aqui para o simples, que a gente não vai usar isso aqui por enquanto, beleza? Então vamos lá. A outra coisa que a gente vai usar aqui, que está lá na cartilha, é o seguinte, é a gente baixar um mapa base, né? A galera fala base map, do Google. Aquela imagem de satélite do Google a gente já está acostumado a ver ali quando vai calcular uma rota, né? Enfim, no aplicativo do celular. Então a gente vai jogá-la aqui também como fundo para a gente usar. Como que a gente vai fazer isso? Instalando um complemento. É bem tranquilo. Como é que a gente faz? A gente vem aqui em complementos, gerenciar e instalar complementos. Aí vai abrir uma janela. Essa janela aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai pesquisar aqui, ó, NextGIS. E vamos clicar nesse aqui, ó, NextGIS KickMap Services. Aqui para mim já está instalado, mas no de vocês vai aparecer um botão escrito assim, instalar complemento. Você só clicar nele. Clica nele, espera, ele vai carregar um pouquinho, e vai ficar desse jeito aqui. Depois que ficar, é só dar close aqui e já vai estar instalado. Como é que eu sei que está instalado? A gente vai clicar aqui em web, ó, e tem que estar escrito isso aqui, ó, KickMap Service. A gente vai vir aqui, ó, em Google e a gente vai vir aqui em satélite. Quando eu clicar, ó, vai aparecer aqui o mundo inteiro, ó. É um mapa base. E se eu der um zoom, ó, aqui no nosso caso, veja que é o seguinte, pessoal, isso aqui é como se fosse uma pilha de processo, tá? A gente tem aqui o processo de baixo, o processo do meio e o processo do topo. Então, se eu desligar aqui, ó, se eu apertar nesse trocinho, ó, eu vou ligar ou desligar a camada. Tá vendo, ó? Desliguei, liguei a camada. Então a gente vem aqui, ó, o Uberaba tá aqui, ó, e aqui é essa imagem do Google que a gente está acostumado, ó. Então a resolução até boa, não é igual a do Geosystem, mas, né, eles estão tentando. Então fechou. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vamos ligar, né, ó, tá vendo que tampou tudo, mas não tem problema. A gente já vai fazer o seguinte, seguir aqui a cartilha para a gente deixar isso aqui mais visível. Como é que nós faz? A gente vai vir aqui, ó, clicar em cima,
Já estamos habilitados aqui com a camada de estilização, né? Então, show de bola. A gente vai vir aqui, ó, preenchimento simples, ó, tranquilão, ó. Nesse estilo do preenchimento, a gente vai colocar sem pincel. Você vê, bem legal, ó. Então quer dizer que, ó, esse jeito que vocês estão vendo aqui, né, tá transparente e uma bordinha preta, é o jeito que tá aqui, entendeu? O que a gente vai fazer? Vamos deixar essa linha, essa largura do traço um pouco maior, ó, para deixar mais visível. E na cor do traço, a gente vai deixar um pouco mais destacado. Então é só clicar aqui nesse trocinho, ó, para baixo, vai aparecer essa rodinha de cores. Se você clicar aqui e arrastar, ó, não vai acontecer nada, por quê? Porque essa bolinha aqui, ela tá no preto, mas se eu jogar lá pra frente aqui, ó, já vai mudar lá. Então eu posso vir aqui, ó, tá vendo? Eu vou vendo, escolher a que vai ficar mais destacada aqui, ó. Acho que essa aqui ficou bem legal, certo? Show de bola. Agora, o que eu vou fazer aqui para ficar um pouco mais fácil de entender? Porque de olho assim, pode ser que alguém consiga ver, né, como é que é o nome do município e tal, mas eu não consigo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Lembra que lá na tabela de atributo tinha o nome do município lá, ó? Vou voltar lá de novo para vocês verem, ó. Tá vendo aqui, ó? Nome do município? A gente tem uma coluna com o nome do município, de cada um. Quantos municípios existem em Minas Gerais? É só olhar aqui, ó. Nesse caso específico, é só olhar aqui, tá? Que é 853. Por que eu falo nesse caso específico, pessoal? Porque esse arquivo foi feito pelo IBGE. A chance de ter um erro aqui é bem baixa, tá? Pode ter, mas a chance é baixa. Então, dependendo do lugar que vocês baixarem, né, essa malha municipal, pode ser que venha com erros, mas aqui eu tenho mais confiança. Fechou? Então vamos lá. Vou fechar aqui. Então vocês vão entender o que a gente vai fazer aqui, ó. A gente vai clicar nessa abinha, nessa sub-abzinha, ó, escrita BC, rótulos. A gente vai vir aqui, ó, e vai colocar rótulos individuais. Ó, apareceu alguma coisa ali atrapalhada. O que nós vamos fazer? Isso aqui, valor, eu vou escolher. Isso aqui, ó, vai aparecer todas as colunas da tabela de atributos. Todas, certo? Eu vou clicar aqui, ó, nome do município. Não, ainda tá ruim de ver, né? Tá aqui, ó, mas tá ruim de ver. Só que tem um jeito aqui, ó. A gente vai vir nessa terceira abinha e vai clicar aqui, ó, desenhar buffer de texto. Olha a mágica. Olha a mágica disso aqui, gente. Olha que legal. Acendeu a luz, ó. Muito bom. Se vocês acharem que tá pequeno, é porque, ó, tirando o zoom ele aumenta um pouco, se aproximar ele diminui, né? Ele acompanha. Mas aqui, ó, nessa primeira aba, tem como aumentar o tamanho da letra, ó. Só clicar aqui dentro, rodar a bolinha do mouse para cima, ó, ele vai aumentar, tá vendo? Mas depois a gente vai ajustar isso de uma melhor forma. Pelos meus testes aqui que eu fiz anteriormente, 10, tamanho 10 aqui tá legal. Pode deixar nele. Fechou? E aqui, pessoal, é um mundo inteiro. A gente não vai aprofundar, mas seria um dia inteiro falando só dessa primeira abinha aqui, das possibilidades. É muita coisa. Mas não vamos ficar bitolado, não. A gente vai focar aqui em fazer bem simples para a gente ter um resultado rapidinho aqui, um mapa em PDF. E depois cada um vai poder se aperfeiçoar, vai conseguir fazer eu quero fazer de outra cor, eu quero fazer assim, assado. E a gente vai trocando ideia durante o dia a dia e a gente vai aprendendo junto. Fechou? Então vamos lá. A gente fez essa primeira parte, vamos só fazer isso aqui nesse arquivo. E no arquivo de renda, vamos clicar nele agora. A gente vai, ó, ligar ele. E ele tá tudo atrapalhado também, né? Pra você ver, tá com uma cor só, não tô conseguindo entender nada, né? Assim, é impossível entender alguma coisa só olhando para essa coisa verde aí. O que a gente vai fazer? Muito simples, ó. Uma coisa a ser, claro, ó, eu editei aqui, né? Veja que aqui em cima ficou com um asterisco, ó, na frente do nome.
Isso aqui quer dizer que tem alguma coisa que eu fiz no projeto e não está salva. Então isso aqui, ó, tem que virar um hábito de sempre olhar aqui, ó, e tentar, né, deixar com menos coisas possíveis sem salvar. Então eu só vim aqui clicar no disquetinho, ó, sumiu. Então tudo que eu editar, fizer nessas camadas aqui e tal, vai aparecer aqui trocinho. Então é bom, né, de tempos em tempos, para não perder o trabalho, ou apertar aqui no disquetinho ou no teclado Ctrl S, tá? Aí ele vai salvar. Mas vamos lá. Vou clicar aqui em cima dessa camada, porque é ela que eu quero editar agora. Veja que aqui mudou, né? Eu vou clicar aqui de novo em simbologia. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, em graduado, né? Ó, sumiu, não tem problema não, vai voltar. A gente vai vir aqui, ó, renda responsável. Aqui a gente não olhou, né, a tabela de tributo, mas deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui, cada linha dessa, pessoal, é um setor censitário, né? Que é aqui esse quadradinho petitinho que eu falei antes para vocês. E aqui a gente tem duas colunas. Essas colunas são iguais. Aqui nesse caso elas são iguais, tá bom? Então a gente tem a renda, ou seja, é o IBGE que colocou isso aqui, pessoal. Lá no censo deles, né? Eles foram conversando com a galera e tal, fizeram umas médias malucas e conseguiram achar esses valores aqui de cada setor censitário, beleza? Então a gente vai usar essa coluna ou essa, tanto faz, que é igual, tá vendo? Então vamos lá, vamos fechar aqui, vamos escolher renda do responsável, não vai aparecer nada, é assim mesmo. Aqui em modo, vamos pôr intervalo igual, ó, já começou a aparecer alguma coisa aí, ó. Então vamos absorver. Aqui a gente está colocando 5 classes. No material, eu estou sugerindo aqui, realmente para a gente usar aqui 5 classes, né? Vocês vão ver aqui, ó, deixa eu mostrar aqui de lado a lado, ó. Lá no material de vocês, eita, material de vocês aqui, ó, que a gente colocou. Esse pessoal aqui, pessoal, ó, da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, eles criaram isso aqui, ó. Se vocês clicarem naquele link que eu deixei aqui, vai aparecer esse PDF. Esse PDF é um estudo, ó, bem completo, bem legal, contando aí a evolução das classes econômicas brasileiras, de 76 a 2024, tá vendo? Esse caboclinho que fez, ó, Marcelo Neri e tal. E ele foi, né, explicando aqui que cada coisa, que aconteceu ao longo dos anos e tudo. Ele explica a metodologia que ele fez aqui. Para quê? Para separar as classes. O que isso aqui quer dizer? Classe E é a galera que ganha de 0 a 1580. Classe D, de 1580 a 2525, e assim por diante. Né? E a A é de 1491 para cima. Se a gente concorda ou não, é outra história. Mas foi o trabalho, né, a coisa mais confiável que eu achei aqui para a gente categorizar esses valores de renda que o IBGE tirou, tá bom? Depois, se alguém tiver uma ideia diferente ou achar alguma coisa diferente, a gente pode, né, enfim, trocar ideia. Mas isso aqui foi o que eu achei mais legal, beleza? Tá bom. Então, vamos deixar aqui de lado. E o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai pegar esses intervalos, vamos lá, a gente vai pegar esses intervalos aqui de renda e vai colocar aqui, para ficar igual, entendeu? Porque desse jeito que ele separou de forma igual, tipo assim, ele pegou o maior, o menor, diminuiu, né, para achar a diferença e dividiu por 5. É só isso que ele fez e foi criando os intervalos. Só que eu não quero isso. Eu quero seguir o estudo do caboclinho aqui da FGV, entendeu? Então é isso que nós vamos fazer. Então vou deixar aqui de lado e a gente vai editar esses valores aqui, ó. Como é que faz para editar? Muito simples. Só clicar 2 vezes aqui em cima dessa cor, né, dos valores aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Vocês vão ver. 2 vezes, cliquei. Ó, então vai aparecer os valores. Só que eu quero, ó, valor inferior 0,
Valor superior, 1.580. Ok. Ó, já deu uma mexida lá. Tá vendo que aqui ele pegou o 1.580 e já jogou pra cá. Entendeu? Chique. Então vou clicar aqui de novo 2 vezes. Vou editar esse valor, que agora é 2.525. Ok, ó. Tá mudando lá. Aqui embaixo é 10.885. Chique. Aqui embaixo, 14.191. 14.191. E aqui embaixo, né? O maior valor dessa tabela de atributos para renda é isso aqui, ó, 44.651. Então ele pegou, né, do 14 até lá e chuchou como vermelho mais escuro. Tá certo, tá tudo bem, mas eu só vou aqui por precaução colocar algo maior. Então vou colocar 999,999. Só para não vai mudar nada, mas uma forma de precaução. Às vezes aqui você está trabalhando com uma tabela de tributo muito grande, sei lá. Então acho que vale a pena, né, quando for maior ao infinito, fazer isso aqui. Beleza? Tudo bem. Então agora a gente já fez a nossa categorização com base nesse arquivo aí da FGV, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai mudar a cor aqui, só para ficar um pouco diferente, ó. Vamos colocar azul. O que cada coisa aqui está simbolizando? Ó, vou ligar e desligar só para a gente ter uma noção. Ó, quando eu desligo, vai ficar em branco, tá vendo? Ó? Que algumas coisas eu consigo ver a imagem de satélite melhor. Ó. Então, nesses lugares, a gente tem uma renda de 0 a 1.580. É isso que quer dizer. Né? Aqui, ó, nessa faixa, ó, é uma faixa maior, vou deixar aqui um pouco mais o zoom assim, de 1.580 a 2.525. É toda essa região, certo? Aqui, 2.525 a 10.885, ó. Aqui, 10.885 a 14.191. E a última classe, que é a classe A, apenas aqueles ali, ó, azul mais escuro. Então a gente vai fazer o seguinte também, a gente vai editar a legenda aqui, ó, clicando 2 vezes, aí ele vai aparecer e a gente vai colocar isso, ó, E entre parênteses, aqui a gente vai colocar D entre parênteses, aqui a gente vai colocar C, aqui B, vai fazer sentido, por que eu tô fazendo isso aqui, e A, entendeu? Que é a classe A B, a C, a D e a E. Fechou? Belezinha, pessoal. Então agora, o que a gente vai fazer? Já preparamos, basicamente, como que a gente vai mostrar nosso mapa, tá? Já preparamos. É possível fazer, pessoal, muito mais coisa que isso. Colocar muito mais aqui camadas sobrepondo, pegar as UPGs, pegar os loteamentos, pegar, enfim, diversas coisas que todo mundo trabalha no dia a dia. Porém, para esse tutorial aqui, a gente vai focar em fazer algo mais simples, mas aqui realmente o céu é o limite. Dá para fazer muita coisa aqui em cima disso, tá bom? Então vamos lá. A gente agora, pessoal, como já preparou mais ou menos com as camadas, as cores, a simbologia, a gente vai abrir agora um negócio que chama compositor de impressão. Só tem um nome bonito, mas é de boa, ó. O que nós vamos fazer? A gente vai vir aqui, ó, novo compositor de impressão. Vai vir aqui e vai dar um nome. Vamos dar um nome aqui, mapa de renda IBGE. Beleza? Ok. Ó, vai aparecer essa coisa aqui em branco.
e tá tudo certo. O que isso aqui significa? É o lugar onde a gente vai fazer realmente o nosso mapa PDF, tá? Então agora, ó, eu vou clicar com o botão direito aqui em cima, propriedades da página. Aqui do lado, a gente vai escolher A3, porque é o tamanho da folha que eu quero que no final, né, saia. Então ela vai aumentar, normal, você roda a bolinha do mouse para baixo aqui, você dá o zoom, tira o zoom e põe zoom, ó, rodando a bolinha do mouse, tá? De boa. O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar aqui a nossa área de visualização do mapa. Aqui do ladinho tem diversos ícones, tá vendo? A gente não vai usar todos, mas vai usar alguns aqui agora. Então, primeiramente, a gente vai vir aqui, ó, adicionar mapa. A gente clica, ó, a setinha do mouse vai mudar, tá vendo? Ficou uma cruzinha. Antes estava aqui, ó. Aí a setinha fica normal. Se eu clico aqui embaixo, ó, ficou uma cruzinha. Beleza? Beleza. A gente vai vir aqui, ó. Quando a gente chega esse mouse perto ali, ó, deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Quando eu chego ali perto, ó, aparece uma linha azul. Às vezes no computador vocês vai aparecer outra cor, mas, ó, isso aqui é uma aderência, né? Então você passa o mouse ali no cantinho, ó. Se aparecer essas duas linhas cruzando e aquela pititinha lá no cantinho, quer dizer que se eu clicar agora, eu vou clicar exatamente na quina do canto. E é isso que eu quero fazer. Eu vou clicar e vou arrastar, ó. Eu vou arrastar, tipo desenhando um polígono. Vou chegar aqui embaixo, ó. Quando aparecer aquelas duas coisas ali, quer dizer que eu vou soltar exatamente no canto. E é isso que eu vou fazer, ó. Eu vou soltar. Aí ele vai renderizar e pronto, ó. Apareceu aqui o mapa, certo? Que tava naquela outra tela, ó. Então, só para vocês verem, no computador de vocês vai ficar assim também, ó. Vai ficar a tela principal do QGIS e essa outra tela de compositor. É assim mesmo, tá? Tudo que eu faço aqui atrás vai resbalar aqui também. Fechou? Beleza. Tá. Agora, o que eu vou fazer? Ó, se eu clicar aqui nesse trocinho, ó, ele vai só centralizar, né, na tela certinho. A gente vai posicionar aqui um pouquinho melhor esse lugar, né, de zoom aqui. Como é que a gente faz isso? Aqui do lado, ó, tem essa opção, mover o conteúdo do item. Então, se eu clicar aqui e agora clicar aqui dentro e arrastar, ó, ele vai mexer. Tá vendo? É assim que a gente vai fazer isso aqui. Se eu rodar a bolinha do mouse para baixo, ele vai tirar o zoom também, ó, tá vendo? Se eu rodar a bolinha para cima, eu vou colocar zoom. Então, eu vou só focar um pouquinho melhor na cidade, tá? Eu tô fazendo isso aqui, ó. Se vocês segurarem o Ctrl do teclado de vocês e rodar a bolinha do mouse para cima, ele vai dar um zoom petitinho, assim, mais delicado. Então, ó, vou deixar aqui meio posicionado assim, ó, né? Ah, mas eu não tô vendo a parte de baixo, né? Tá muito opaco. Tem como mudar isso. É só vir aqui, ó, na parte principal, clicar aqui em cima, ó. Eu não posso estar clicado em nada, tem que estar tipo assim. Eu vim aqui, ó, em símbolo. Aqui eu mudo, ó, em opacidade. Eu vou colocar aqui, ó, 90. Tá vendo que lá no mapa mudou? Ó, veja a diferença. Se eu coloco aqui, ó, tá tudo chapado. Se eu diminuo para 90, por exemplo, ou vou tirando aqui mais, ó, ele vai ficando mais claro, tá vendo? Até ele sumir. Mas não é o que a gente quer. A gente quer que fique mais ou menos assim, ó, só um pouquinho, para ver um pouco na parte de baixo, né? E tem outra coisa legal que também dá para fazer, para ficar mais bonitinho, para vocês verem, ó. Eu posso clicar aqui em preenchimento simples, posso vir aqui em estilo do traço e tirar. Ó, pra você ver, ó. Entendeu a diferença? Ó, vou pôr aqui de novo. Ó. Vou pôr aqui a linha sólida, ó.
né? Que ele vai aparecer uma linhazinha sólida na borda, né, dos polígonos. Se eu tiro ela, fica um pouco mais limpo, né? Olha você ver, ficou legal. A partir do momento que eu mudei aqui, na tela do compositor, às vezes vai ficar até assim. Mas se eu apertar aqui em atualizar aqui em cima, ó, ele redesenha para ficar igual tá na página principal. Fechou? Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora, pessoal? Tá tranquilo. Agora a gente volta aqui, ó, porque ó, se eu mexer aqui, ó, ele ainda tá mexendo lá. É que eu tô com o trocinho ativo, né? Então eu tenho que clicar aqui na setinha, ó. Beleza. Agora eu vou adicionar legenda, vou adicionar escala e alguns textos aqui pra gente se orientar. Ah, antes disso, eu vou fazer um negócio legal. Vou vir aqui, ó, no adicionar mapa de novo. Vou colocar aqui outro mapinha. Vou desenhar aqui, ó. Pra quê? Só pra gente conseguir entender o que está no entorno, né? A gente que mexe todo dia aí com mapas e coisas de Uberaba, a gente sabe, mas vai que vocês querem mandar para alguém. Então é por isso que a gente baixou esses limites dos municípios para fazer meio que um mapa de localização, como se fosse assim, tá? Dá para fazer diversas hierarquias aqui, mas a gente vai fazer só essa, do limite do município para cá. Ó, ficou meio esquisito, né? Cheio de nome, cheio de coisa ali. Então a gente vai deixar isso aqui um pouco melhor, mais limpo. Como é que a gente faz? Primeira coisa, esse mapa daqui de baixo, assim, basicamente a gente não vai mexer nele mais. Ele tá acabado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai travar ele para que a gente não perca o nosso trabalho. Como é que faz? É só clicar nele. Aqui do lado, ó, tem essa opção, travar camadas. Então trava e trava o estilo. Beleza. Pronto, é só isso que vai fazer aqui por enquanto. Eu volto na tela principal. Eu vou desligar o satélite. Vou vir aqui em municípios. Vou vir aqui, ó, no ABC. Vou vir aqui, ó, nessa subpágina posicionamento e vou habilitar polígono inteiro. Beleza. Vou voltar aqui e vou atualizar. Ó, tá vendo? Deu uma limpada. Mas eu queria que aparecesse, por exemplo, Conceição das Lagoas. Ó, vou aumentar aqui pra vocês verem, ó. Ele tá indo pra dentro da água comprida aqui, tá tudo atrapalhado, né? Como é que a gente faz? A gente volta aqui. Na mesma subabazinha, a gente vem nessa segunda coisa aqui, ó, formatação. A gente vem aqui, vamos tirar o zoom só pra gente ver, ó, pra vocês entenderem o que vai acontecer, ó. Aqui, a gente vai escolher quebra da linha. Tem diversas formas de quebrar a linha e tal, mas eu vou quebrar aqui por número de caracteres. Então eu clico aqui dentro, posso rodar a bolinha do mouse para cima ou clicar aqui, tanto faz, ó. Tá vendo? Quando eu ponho um caractere, ele quebrou a linha já, ó. Então, Conceição das Alagoas. Não tá mais de forma comprida aqui. Vamos ver o jeito que ficou aqui, ó. Vou atualizar, ó. Já ficou um pouco melhor, né? Mas ainda não estou muito satisfeito, porque Delta tá aqui ainda, tá meio estranho. Uberlândia, né, sumiu, eu queria que o Uberlândia aparecesse aqui o nome dele, ó. O que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui, vai deixar mais ou menos assim centralizado, só pra gente ter uma noção. Tá vendo que o nome de Uberlândia tá lá pra cima, tipo no meio? A gente vai ter que arrastar e pôr ele aqui perto, ó. Como é que nós faz isso? Selecionados, né, ali, a gente vem aqui nesse íconezinho, ó, mover etiqueta, clica nela, clicamos aqui, ó, vai aparecer tipo um trocinho rosa, ó. Clicou em cima, vai aparecer essa caixinha, ó. Só tá perguntando para entender qual que é a chave primária, né? Então se a gente aperta OK, pronto. Então a gente clica lá de novo, ó, agora eu consigo mover, ó, vou pôr aqui,
certo? Em água comprida, eu vou deixar um pouquinho mais para cá. Delta, vou pôr mais um pouquinho para cá. Vamos ver o jeito que ficou aqui. Ó, Uberlândia ficou lá para os Cafundó, meio que em cima do Uberaba aqui. Eu não quero isso, então tem que ficar mexendo aqui. É assim mesmo. Vamos ajustar. Ó, melhorou um pouco. Vou deixar aqui assim. Ó, tá bom, gostei. Veríssimo legal, Nova Ponte bacana. Conquista, dá para chegar um pouco aqui mais para baixo. Vamos lá, ó. Vamos deixar aqui assim. Delta, eu posso colocar aqui de fora, mas ó, vai ficar estranho, né? Só que tem um recurso aqui no QGIS, ó. Eu venho aqui em ABC e habilito isso, ó. Desenhar frase de destaque. Olha o que ele fez, ó. Ele faz um trocinho, tá vendo? Uma linhazinha. Então, volto aqui. Olha lá, ó. Só que sumiu, né? Conquista daqui. Vamos voltar a conquista pra lá. Só pôr mais pra cá um pouco. Tem que pôr mais aqui, um pouquinho pra cá. Vamos lá. Não tá querendo aparecer, hein? Agora vai. Ó, conquista. A gente tem água comprida que dá pra ficar um pouco mais aqui. Vamos pôr mais um pouco aqui. Vamos lá. Tem que pôr mais aqui. Vamos lá. Beleza, ó, gostei. Acho que tá legal assim. Então, Uberaba, Veríssimo, tá. Fechou. Acabamos de ajustar, tudo tem para ajustar. O que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui em cima, mesma coisa, ó. E vamos vir aqui em travar, ó. Porque agora eu vou esquecer, não vou mexer nisso aqui mais. Vai ficar desse jeito aqui, no cantinho, tá vendo? Beleza. Depois que a gente fez isso, vamos adicionar legenda. A gente clica aqui, ó, nesse trocinho, ó, adicionar legenda. Clicamos aqui, qualquer lugar, aí vai aparecer essa caixinha. Você tá te falando, te perguntando o ponto de aderência, te perguntando o tamanho, não precisa de... A gente vai ajustar depois, então a gente sempre aperta OK. E vai aparecer esse trem aqui, ó. E eu posso arrastar e jogar onde eu quiser, tá vendo? Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, porque eu acho que não vai perder tanta informação. Então, eu vou deixar aqui assim, ó. Né? Só que tá estranho, né? Tá o nome da camada, o tamanho desse trem esquisito. Então, a gente vai vir aqui, ó. Do lado direito, a gente tem essa página que a gente vai editar, né, as informações aqui, ó. Então vamos lá. Nessa renda do responsável, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiramente, vamos clicar aqui, ó, desmarcar isso aqui. Vamos clicar 2 vezes ali em cima do nome e a gente consegue editar esse nome. Eu vou colocar classes de renda. Na verdade, eu vou pôr renda em reais. Vou colocar um tracinho e vou colocar classe. O que isso significa? Significa que é a renda em reais, né? Aí tem um tracinho classe, quer dizer que ali para baixo, ó, tá assim, né? Tipo, de 0 a 1580 é a renda em reais. E entre parênteses é a classe. Fechou? Beleza. Então aqui já tá mais ou menos ok, mas ó, só essa parte aqui que não tá, né? Aqui eu vou editar, ó. Aqui eu vou colocar, vou apagar isso aqui. E vou colocar maior, ó. Maior que 14.191, certo? Beleza. Aqui embaixo eu vou colocar municípios. De boa. Esse Google Satélite eu vou tirar daqui e a gente vai escrever embaixo depois. Para ficar mais limpo aqui a parte da legenda. E o toque final aqui na legenda é escrever a legenda.
certo? Aqui embaixo, ó, a gente tem diversas opções. Vamos aqui abrir essa aqui, ó, fontes, não sei o que, título da legenda. Vamos clicar aqui em cima, apertar em ABC e pôr bold, para ficar mais bonitinho lá. Posso até aumentar aqui um pouco, ó, né? Tá bom, 17. Aqui a gente consegue configurar um monte de coisa lá. Por exemplo, aqui em fonte, ó, é o tamanho da fonte ali do renda em reais, ó, tá vendo? Aqui nessa parte do item, ó, eu aumento a letra do item também, tá vendo? Então é de boa. Só que o que eu quero fazer, eu quero aumentar o íconezinho, essas cores aqui, para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Então eu vim aqui em símbolo, ó, largura do símbolo, vou aumentar, ó, tá vendo que lá aumenta também na legenda, ó? E aqui na altura, é a altura do símbolo, ó. Entendeu? Vou deixar um pouco menor aqui. Acho que assim fica legal, ó. Acho que ficou grande. Tá bom. Beleza. A gente agora vai colocar um título. Como é que coloca o título? Só vim aqui, ó. Adicionar rótulo. Clicamos ali em qualquer lugar. Ok. E a gente vai colocar aqui mapa de renda. Mapa de renda. Uberaba. Aí a gente vem aqui, alinhamento horizontal, põe centro. E aqui no alinhamento vertical, centro vertical. Vamos deixar menor aqui. A gente vem aqui em fonte, ó. A gente pode clicar aqui dentro e aumentar aqui, ó. Vamos deixar um 21. Podemos colocar bold. E a gente coloca aqui, ó. Ó, tá vendo que se eu clicar e arrastar, aparece uma linha azulzinha, quer dizer que é o meio do mapa. Exatamente. Posso deixar ali, tá vendo? Bem de boa aqui. Mapa de renda de Uberaba. Fechou? Agora vamos colocar aqui um texto aqui no cantinho. Vamos copiar. Só clicar aqui em cima, aperta Ctrl C, ó, ou botão direito copiar, botão direito botão direito não, é Ctrl V, né? Colar. Beleza. A gente vai colocar aqui agora Prefeitura Municipal de Uberaba. Enter. E colocar Secretaria de Planejamento. Beleza. Podemos aqui colocar um pouco menor para ficar mais bonitinho aqui no cantinho. Ó. Beleza. E a gente vai copiar de novo, Ctrl C, Ctrl V, ó. E a gente vai criar aqui o seguinte. A gente vai colocar fontes. Vamos colocar IBGE, ponto e vírgula, FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Vamos colocar aqui, ó, autor. E aí vocês vão colocar o nome de vocês. Tá? E a gente vai colocar aqui, vai diminuir essa fonte. Vamos deixar 10. Vamos deixar bem petitinho aqui no cantinho, ó. Beleza. Vou deixar aqui mais perto, ó. Tá. Beleza. O que tá faltando aqui agora? Tá faltando o norte. Vou colocar isso aqui de cá. Acho que vai fazer mais sentido.
Tá faltando o norte. A gente vem aqui também no ícone do lado, ó, adicionar seta norte. Ok. É meio estranho mesmo, mas é só redimensionar ela para ficar petitinha. Aqui do lado eu tenho diversas opções, ó. Em arrows, eu posso escolher qualquer uma. Geralmente gosto dessa. E aqui embaixo, na cor do preenchimento, a gente coloca preto aqui, ó. E posiciona ali no cantinho. Ó, já ficou mais com cara de mapa, né? E falta agora a escala. A escala é aqui do ladinho também, ó. Adicionar barra de escala. Clica ali, ok. Ela vai ficar meio assim mesmo, ó. Mas é só mexer nela. Aqui do lado eu gosto de usar essa, ó. Linhas tracejadas em cima. Ela fica mais suave ali, mais bonitinha. E pronto. Essa escala já está ajustada para essa visualização do mapa, tá? Então a cada aqui é 1 km, 2 km, normal. Beleza? O que a gente pode fazer aqui mais? Bom, achei que tá ok. Agora o que a gente vai fazer? Vai exportar, né? A gente vai exportar isso aqui como PDF. Se tiver tudo certo, não quiser mexer mais em nada, né? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai clicar aqui nesse ícone aqui de cima, ó, exportar como PDF. A gente vai escolher o lugar, né? Aqui eu vou colocar dentro de treinamento. Vou colocar, e é bom também, às vezes pra gente lembrar, né, de bater o olho, colocar o tamanho da página. Tipo, ó, esse mapa tá em A3, tá? Vou escrever ali A3, só pra vocês lembrarem. Salvar. Aqui é sempre bom deixar exportar sempre como vetores. Isso ajuda na resolução, a melhorar um pouco a resolução do mapa, né, e tal. Às vezes quando você dá um zoom no PDF, ele não se perder, não ficar craquelado ali, pixelado, tá bom? Save, vai esperar um pouquinho, vai depender de cada computador, normal às vezes demora um pouco. E pronto, ó, vai aparecer essa barrinha verde. Vou clicar em cima da barrinha verde, ó, vai estar lá o PDF. Se eu clicar 2 vezes em cima dele, ele vai abrir. Vou abrir aqui com o navegador, pra vocês verem, ó. Então esse é o mapa finalizado, pessoal. Olha que chique, ó. A gente tem um mapa aí de renda, né, das classes de renda aí de Uberaba, em PDF, pronto para enviar para alguém. Fechou? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Isso aqui é só um pontapé inicial do que pode ser feito com o QGIS. E tamo junto, estamos sempre aqui para tirar uma dúvida e tal e aprender junto, beleza? Abração, pessoal!